Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Decreto número 10.201, de 15 de janeiro de 2020. Regulamenta o parágrafo 4º do artigo 1º e o artigo 2º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, para fixar os valores de alçada para a autorização de acordos ou transações celebradas por pessoa jurídica de direito público federal e por empresas públicas federais, para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 1º, parágrafo 4º, e artigo 2º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Decreta. Artigo 1º. Este decreto regulamenta o parágrafo 4º do artigo 1º e o artigo 2º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, para fixar os valores de alçada para a autorização de acordos ou transações celebrados por pessoa jurídica de direito público federal e por empresas públicas federais, para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. Parágrafo único. O disposto neste decreto não se aplica às empresas públicas federais não dependentes de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio, em geral. Artigo 2º. O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área a qual estiver afeto o assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais que envolvam respectivamente a União e empresa pública federal. Parágrafo 1º. A realização de acordos ou transações que envolvam créditos ou débitos com valor igual ou superior a R$50 milhões dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado a cuja área de competência estiver afeto o assunto. Parágrafo 2º. Na hipótese de interesse dos órgãos do Poder Legislativo ou Judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União ou da Defensoria Pública da União, a autorização prévia e expressa de acordos e transações, inclusive os judiciais, que envolvam créditos ou débitos com valores iguais ou superiores aos referidos no parágrafo 1º será concedida, em conjunto com o Advogado-Geral da União, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou de Conselho, pelo Procurador-Geral da República ou pelo Defensor Público-Geral Federal, no âmbito de suas competências. Parágrafo 3º. As empresas públicas federais deverão observar as suas respectivas regras sobre autorização de acordos judiciais e extrajudiciais estabelecida, em normativos internos aprovados pelo Conselho de Administração, se houver, ou pela Assembleia Geral, observado o disposto no Decreto número 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Parágrafo 4º. No caso de empresa pública federal, os acordos ou as transações que envolvam créditos ou débitos com valores iguais ou superiores a R$10 milhões deverão se submeter à autorização prévia e expressa, na seguinte ordem. 1. Do dirigente máximo da empresa pública federal em conjunto com o dirigente estatutário da área a qual estiver afeto o assunto. 2. Do ministro de Estado titular da pasta a qual estiver vinculada a empresa e 3. Do Advogado-Geral da União. Artigo 3º. O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal e o Procurador-Geral do Banco Central poderão autorizar,
diretamente ou mediante delegação, a realização de acordos para prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente, litígio que envolver valores de até R$ 10 milhões. Artigo 4º. No caso das empresas públicas federais, os seus dirigentes máximos, em conjunto com o dirigente estatutário da área a qual estiver afeto o assunto, poderão autorizar, diretamente ou mediante delegação a realização dos acordos para prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente, litígio que envolver valores de até R$ 5 milhões. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, a delegação é restrita a órgão colegiado formalmente constituído, composto por pelo menos um dirigente estatutário. Artigo 5º. Os acordos de que tratam o artigo 3º e o artigo 4º poderão consistir no pagamento do débito em parcelas mensais e sucessivas até o limite máximo de 60 parcelas. Parágrafo 1º. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulado mensalmente, calculado a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. Parágrafo 2º. Inadimplida qualquer parcela após 30 dias, será instaurado processo de execução ou nele se prosseguirá pelo saldo. Artigo 6º. A realização de acordos referentes aos créditos e débitos das autarquias e fundações públicas federais observará o disposto neste decreto, exceto quando legislação específica dispuser em contrário. Artigo 7º. No caso das empresas públicas federais classificadas como empresa estatal de menor porte, definida conforme o disposto no artigo 51 do Decreto nº 8.945, de 2016, o limite estabelecido. 1. No parágrafo 4º do artigo 2º será de R$ 5 milhões e 2. No artigo 4º será de R$ 1 milhão. Artigo 8º. Fica revogado o capítulo 2 do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 15 de janeiro de 2020, 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro. Marcelo Pacheco dos Guaranis. Renato de Lima França. Este texto não substitui o publicado no DOU de 16 de janeiro de 2020 e retificado em 20 de janeiro de 2020.